esse ano o seu filho completa 80 anos, e também para falar sobre algumas comemorações que serão feitas no decorrer do ano. A Conferência do Potengi foi a primeira dessas comemorações. No contexto dessa apresentação, gostaria de passar a palavra primeiro para a professora Ângela Paiva, que teve um parente que foi para a guerra e faleceu. Eu queria que ela falasse um pouco sobre a sua experiência. Aqui já é a minha fala toda, né? Bom, eu vou ficar em pé, assim como o Renan. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a Pedro, a Joventina, ao Instituto Histórico Geográfico, por nos convidar, enquanto família do combatente Manuelino de Paiva, e primeira diretora do memorial, para participar dessa mesa, nessas celebrações de 80 anos, do final da Segunda Guerra. Então, Renan, colegas aqui da mesa, meu agradecimento. Bom, a lógica da temática talvez fosse inversa, falar no final de se o tema é a importância de Natal na Segunda Guerra Mundial. Uma grande importância de Natal do Rio Grande do Norte foram os seus filhos, que foram à guerra. E eu vou falar de alguém que não voltou, ou seja, que morreu em combate na Batalha de Montese. Um dos 6 que não voltaram, meu tio, irmão do meu pai, Manuelino de Paiva, que ficou por lá e cujos restos mortais se encontram hoje no monumento lá no Rio de Janeiro. Então, posso no outro momento comentar sobre esse contexto, mas aos 60 anos do final da Segunda Guerra, ou seja, em 2005, nós, família, nos lamentávamos, ficávamos no palco da lamúria, da lamentação, por poucas homenagens que o Brasil fazia e faz, e deixa de fazer, aos seus combatentes. Quem é família sente mais. Os brasileiros sentem, e as famílias que perderam os seus entes queridos sentem mais. Então, nós resolvemos em 2005 criar o memorial. De onde veio essa ideia? Nós tivemos, ainda já estudando o ginásio, nós víamos no baú da nossa avó, mãe de Manuelino de Paiva, lá em Martins, objetos, e elas, a minha avó e as minhas tias, viveram num luto permanente, desde que em 1945 receberam a carta do Exército comunicando a morte dele em combate. Luto ninguém fala, não se falava para nós em casa, netos, bisnetos, o que era aquele baú. E nós fomos instigados por nossos professores e professoras de história, eu principalmente, e o baú começou a fazer sentido, muita importância para nós. E nós começamos a perguntar e tomamos o baú para nós, começamos a estudar. E já universitárias depois, e professoras de universidade, nós começamos a buscar fazer a nossa parte. É evidente que em Martins nós temos aí um grupo escolar da década de 60, que levou o nome dele, recebeu o nome de Manuelino de Paiva. Afora isso, nós não víamos por aí nenhuma homenagem a Manuelino de Paiva. Um jovem que lá no sítio Serra Nova, em Martins, que ainda hoje é uma comunidade afastada, mas jamais integrada, mas muito afastado, naquela época, 43, 44, basicamente 1944, só dessa comunidade foram 9 convocados. 9 alistados, dos quais 5 ou 6 foram convocados. E meu tio, Manuelino, e um outro tio, que é pai de fato, a nossa prima que está aqui, Raimundo de Paiva Chaves, eles foram para a Itália, eles foram para a batalha. E o Raimundo voltou e Manuelino
morreu na Batalha de Montes. Nós então resolvemos criar em 2005 esse memorial em homenagem a ele e aos pracinhas, aos fabianos. Lá nós fizemos todo um estudo do município, de quantos foram convocados e que seguiram e que foram até a Itália. E lá nós contamos não só com a família, mas com toda a comunidade, na casa, aí é a casa onde ele nasceu, lá na Serra Nova, no estado original. Essa equipe aqui é a equipe que começou a elaborar o projeto e formatar o nosso memorial, que agora em abril completa 20 anos e, portanto, estão aqui. Eu também quero deixar esse espaço para convidar vocês. Aqui a casa recuperada, o dia da inauguração. Pode passar, por favor. Aqui vai ser rapidinho para dar tempo para as falas. Em 2005 nós tivemos uma boa receptividade na imprensa local, já temos um reconhecimento de utilidade pública no nível municipal, alguns reconhecimentos no nível estadual também, pode passar. Depois da inauguração, nós começamos a executar um projeto de educação, cultura, ou seja, um projeto de promoção de cidadania para a comunidade, para o município de Martins e hoje para a região. Tanto que aqui estão alguns ambientes. É importante dizer, para não sei quem conhece, mas é bom dizer que a casa é original. O mobiliário foi recuperado com a comunidade, com família e comunidade local, que tinha em suas casas aqueles objetos ainda, inclusive algumas pessoas da família, e o teto, paredes, piso, tudo é conforme o estado original, porque a casa não havia sido reformada desde então. Então, alguns ambientes lá da casa, do memorial, mais alguns objetos, pode passar. Aí a cozinha, belíssima, um dos melhores lugares da casa é a cozinha. Né? Só estando lá que a gente sente o cheiro de chão, o cheiro de barro, que é o mesmo que ele sentia. Nós, na questão da promoção da cidadania, nós conseguimos avançar tanto no município como aqui em Natal, no estado, com algumas melhorias de qualidade de vida para a comunidade. Inclusive, naquela época, ia-se para a Serra Nova numa estradinha de barro que, em tempo de inverno, a gente escorregava no barro vermelho, tá? Era quase a gravidade mesmo que nos levava para a Serra Nova, porque escorregava mesmo. Bem, nós trabalhamos com o estado e com o município para que a estrada fosse calçada. Quem for lá hoje encontra uma estrada, é estreita sim, mas tem uma contenção de encostas, que foi isso que foi previsto para aquele lugar, porque em época de inverno as barreiras da serra caíam sobre a vereda. E nós conseguimos contenção de encostas, e foi o memorial apresentando o projeto à prefeitura e ao governo do estado. Então, estrada inaugurada, alguns outros eventos que aí nós começamos a trabalhar com a comunidade, com as escolas, formação de professores. Não sei se alguém foi comigo nessa época, eu era vice-diretora do Xixila, professora, e muita gente da UFRN contribuiu com esse projeto, principalmente na área da educação. Contação de histórias, semanas pedagógicas, o memorial estava junto do município e das comunidades de lá. Próximo, por favor. Aqui são alguns documentos. Aqui nós inauguramos uma biblioteca lá no grupo escolar Manuel Lino de Paiva. Nós inauguramos uma biblioteca, colocamos quase 1000 volumes lá na escola. Hoje a escola não existe mais porque não tem criança na localidade. Natalidade caiu e não tem mais necessidade, não tem como mais manter uma escola lá. Mas a biblioteca foi inaugurada e foi muito útil para muitos jovens que estão lá, hoje já adultos. Muito trabalho com professores, como eu disse, com crianças,
essas crianças aí, dessas crianças que vocês viram, uma delas que saltitava nos bancos, hoje é o guia do memorial, se chama Bartolomeu. Quem for lá, se apresente. Bartolomeu era uma dessas crianças aqui e hoje é o nosso guia. Pode passar? Estou terminando. Muitos livros, alguns livros foram aqui, inclusive eu tenho aqui Cordel, Manuelino de Paiva, Rosângela Trajano, alguns colegas, Maria das Graças, algumas produções de livros. Alguns desses livretos aqui foram produzidos pelas crianças da Serra Nova, né, dessas atividades que nós promovemos lá. Próximo, por favor, está terminando. Aqui lançamento de livro, na Casa de Cultura também. Festival de Gastronomia de Martins, o memorial estava sempre presente com atividades junto com as escolas do município. Aqui entregando álbuns, nós fizemos um álbum, atividades culturais, peças de teatro aqui na calçada do memorial, enfim, promoção de atividades culturais. Aqui recebendo escolas de toda a região. Nós temos um jardim lá, as escolas, hoje as escolas que estão lá visitando não são apenas as de Martins, mas até de Natal, da Paraíba, do Ceará, que é pertinho de lá. Aí mais atividades, né? E aqui eu costumo colocar esse, eu estou fazendo propaganda desse resort, vamos dizer assim, que tem lá na Serra Nova, mas antes esse lugar, nos víamos com muito preconceito, não é? E hoje a Serra Nova é um polo de desenvolvimento turístico, tanto que já abriga um grande rancho, uma grande pousada, um grande hotel, lá depois do memorial. Tá? Então, estão dizendo que é Alphaville de Martins. Tá? Porque, assim, isso tudo foi depois do memorial. Não é que o memorial fez isso. Martins está crescendo para todo lado. Mas Serra Nova e nós começamos a visitar mais Martins, fazendo uma ampla divulgação. Vocês sabem que isso não é fácil. Você tem os mirantes, Mirante da Carranca, vai todo mundo até o Mirante da Carranca. Aí se diz, lá a 1 quilômetro tem um memorial. Quem vai? Poucas pessoas. Mas agora estão indo muito mais, também porque tem o memorial e tem a estrada. Aqui tem um site, tem um Instagram. Nós convidamos aí para, em abril, nós vamos celebrar 20 anos. Nós sempre fazemos, todo ano, 14 de abril, a celebração, uma homenagem a Manuelino de Paiva e aos combatentes da Segunda Guerra. Nós não gostamos de chamar ex-combatentes, eles são combatentes, são combatentes. Então fazemos anualmente também essa celebração, essas homenagens, e agora, nos 80 anos, nós vamos fazer, sempre dá ali em torno da Semana Santa, e nós vamos fazer no dia 19 de abril, que é o sábado, essa comemoração dos 80 anos, não é, do final da guerra, né, da paz, por fim, pela qual Manuelino lutou. Então, olhando essa questão da importância da Segunda Guerra, de Natal para a Segunda Guerra, eu quero olhar e priorizar, e vejo assim que uma das grandes contribuições e importância que Natal, o Rio Grande do Norte, teve, foi colocar pessoas. Infelizmente, guerras existem, e quem luta nas guerras são as pessoas. E Serra Nova, Martins, Rio Grande do Norte, deu muitos filhos, para que nós tivéssemos essa luta pela democracia durante uma guerra, lutou pela paz, e mesmo tendo vivido 24 anos, foi quando ele morreu, com 24 anos, morreu lutando por algo que é tão caro a todos nós humanos, a justiça social e a democracia. Todos convidados, aqui tem alguns livros
e fico à disposição de vocês para responder algumas questões sobre o nosso memorial. Eu fui a primeira diretora, depois eu me envolvi com a administração universitária, saí da diretoria e Graça, hoje, minha irmã, Graça Paiva, é a diretora atual, né, do memorial, e temos aqui alguns familiares, inclusive a filha, Fátima, do ex-combatente, do nosso combatente Raimundo de Paiva Chaves, que voltou da guerra e faleceu na década de 70, de 80, né, Fátima? 86, 87, por aí. Então, muito obrigada pelo convite e estão convidados todos a visitarem o nosso memorial. Obrigada. Agora eu gostaria de passar a palavra para o meu confrade Pedro Brito, que faz o papel de Getúlio na conferência do Potengi. Roosevelt, Getúlio sou eu, né? Ele fez o papel de Roosevelt na conferência do Potengi. Ele vai falar um pouquinho sobre o que foi Natal na época, com ilustrações. Isso. Gente, boa noite ou boa tarde, eu não sei a hora que vocês estão vendo, vocês que estão nos acompanhando pelos canais das redes sociais do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, e aos que estão presentes aqui, a nossa muita grande honra em tê-los aqui conosco. E esse espaço é um espaço mágico, onde a gente pode conversar tudo e não esquecer as pessoas importantes que nós tivemos, nem os fatos importantes que foram muito marcados em Natal, porque Natal teve uma preeminência muito grande para a paz do mundo. Natal não fez a guerra, Natal fez a paz, promoveu a paz. E está aqui com o professor Gomes de Mello, com o Cassimiro, com a professora Ângela Paiva e com o meu Getúlio Vargas, o mestre Renan II, é uma honra, até porque a experiência que a professora Ângela nos trouxe, eu tive a honra de viver e acolher uma mostra significativa da Segunda Guerra Mundial, ali em Lagoa Nova, na rua Professor Antônio Campos, naquela casa que era de meu sogro. A gente teve lá mais de 8.000 pessoas visitando por ano, lá funcionaram 3 anos, e quis o destino que todo aquele acervo que ali estava, resumido a esse pequeno público, eles fosse agora para um dos lugares mais belos do país, que é o Centro Cultural Trampolim da Vitória, em Parnamirim, onde tudo começou. E fica vocês que estão vendo a gente, tanto aqui em Natal como em qualquer lugar do planeta, quando vierem em Natal e em Parnamirim, vocês não deixem de ir conhecer, procurem os guias de turismo, que nós inclusive temos aqui guias maravilhosos que estão conosco aqui prestigiando hoje esse momento, essa quinta cultural. E sem eles é a metade de um conhecimento. Com eles o conhecimento é pleno, é total, porque eles estão fazendo o impossível para aprender e transmitir para vocês o que foi vivido em Natal entre a década que está entre 1939 e 1947, que foi quando tudo isso terminou. Então visitem o Centro Cultural Trampolim da Vitória, e há também um marco histórico de tudo isso, que é o prédio histórico da Rampa, que está ali às margens do rio Potengi, que antecedeu a história dos aviões com rodas, né? Os aviões antes não tinham rodas, eles precisavam pousar nas águas, e o rio Potengi foi o primeiro porto seguro de todas essas grandes travessias. E por esse motivo, Natal tornou-se uma âncora da logística da guerra, patrocinando momentos importantíssimos. E nós agora vamos ver aqui os slides preparados com tanto esmero por Fred Nicolau, que está cirurgiado e não está aqui conosco por esse motivo, e Augusto Maranhão, que também está cirurgiado e não está aqui conosco, um com problema no joelho, o outro com problema no rim. E também Léo, que deveria estar conosco aqui. Leonardo Dantas, gente, para quem não conhece, é o mentor intelectual da Conferência do Potengi. A Conferência do Potengi é um momento em que Natal viveu, onde se encontrou o Roosevelt, a quem eu tenho muita honra representa, o presidente dos Estados Unidos, o presidente Getúlio Vargas, o almirante Ingram, que era o senhor comandante dos mares do sul, ele esteve aqui em Natal também, que é representado pelo professor Gomes de Mello, e Cassimiro está aqui representando todos os outros demais personagens de uma foto histórica e divulgada mundialmente, que é aquela fotografia do Jeep ali na rampa.
Então, quando vocês quiserem rememorar esse momento, levem seus familiares, levem seus amigos para o prédio histórico da Rampa, na margem do Potengi. É um lugar lindo, gente, belo. E lá tem dois ambientes muito bem tratados, muito bem cuidados, que teve a curadoria de Fred. E estão lá memórias dos objetos trazidos da Segunda Guerra Mundial por um soldado que a gente não sabia identificar, identificaram no dia dos 80 anos da Conferência do Potengi, comemorada em 2023, que é o soldado toscano. Ele é de Florânia. A família não sabia que nós tínhamos esses materiais que estavam guardados dele em um saco. O saco dos objetos de guerra estavam com meu sogro. E a gente não sabia que era pessoa. Mas meu sogro, que serviu na Segunda Guerra Mundial na base militar, ele não chegou aí para a Itália, professor Ângelo, mas de cada 100 horas conversadas com meu sogro, e aqui eu aproveito a oportunidade para homenageá-lo, Itamar de Sá, ele só falava da aviação em Natal e só falava da Segunda Guerra Mundial. Então ele trabalhou na base, era anotador de pousos e decolagens, tinha um dia que ele tinha voar mais de 800 aviões. Então, para a gente ter ideia do que era esse hub da Segunda Guerra Mundial aqui. Então, se por passar, Alexandre, a gente vai passando aqui, agora cada um vai comentando um pouquinho do que a gente vê, porque a importância de Natal na Segunda Guerra Mundial, gente, vem antes da guerra, certo? Em 1927, chegaram os franceses e a Air France em busca do comércio das correspondências postais, porque antes eram tudo transportado via a marítima, e os aviões trouxeram um upgrade na velocidade da entrega dessas correspondências. Então tudo isso começou em 1927 aqui, nas margens do Potengi. Pode ir passando, por favor, Alexandre. Eles estiveram aqui de 27 a 40, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, e aí a base americana, os americanos começam a dominar todo o espaço aéreo e todas as instalações que nós tínhamos civis, já transformadas em militares. Então pode passar, por favor. Professor Cruz de Mello, nós estamos agora verificando a parte dos franceses que aqui estiveram. Pode ir passando, Alexandre, pode ir passando rápido, são muitos slides, é só para a gente passando. Quando chegar aí, pode voltar um pouquinho. Essa é a rota que traz Natal na importância da aviação e da paz do mundo. Porque nós tínhamos entre Natal e Dakar, no Senegal, 2.380 quilômetros, que era a distância que os aviões daquela época podiam percorrer. Era a autonomia de seus tanques de combustível. Então eles tinham algo em torno de 100 ou 150 quilômetros a mais para a eventualidade de não conseguir pousar. No começo eles iam parando, tinham navios que davam apoio, eles paravam, tinham navios que catapultavam os aviões, mas quando chega essa fase já de correspondências mais desenvolvidas, quando a gente tem aqui Jean Mermoz, a gente tem registros dessa época através da lente do fotógrafo João Alves. Eu recomendo a vocês procurarem um livro belíssimo que a família, junto com o governo do estado do Rio Grande do Norte, produziu, Asas sobre Natal. É um livro lindo. Há muitos outros livros que vocês precisam ler e a gente, se puder, vai botar depois no link, não é isso, Alexandre? Para que o pessoal possa ver outros livros também. Pode passar, Alexandre. Alemães estiveram entre 28 e 41, era um hangar que ficava ali vizinho a onde hoje está o Yacht Club. Ali pertinho do Yacht Club também tinha um hangar da Lufthansa. Tá certo? Pode passar. Essa era a forma que eles pousavam no Rio Potengi, tá certo? Os alemães estiveram entre 28 e 41, pode ir passando. Esse é o Zeppelin, que está aqui. Por que o Zeppelin passava por Natal? Porque o projetista do Zeppelin, gente, era um potiguar, o Augusto Severo, que faleceu lá em Paris. E nós fizemos uma grande homenagem trazendo os restos mortais de Augusto Severo. Inclusive, ficou aqui depositado a urna funerária no Instituto Histórico e Geográfico, até que o município de Macaíba fizesse algo muito exemplar para todos os municípios da estrada. Gente, vocês precisam ir ao Ferreiro Torto, em Macaíba. É um lugar lindo, cinematográfico, e ali estão os restos mortais de Augusto Severo e objetos e a história dele. Não deixem de visitar. Então, o Zeppelin, todas as vezes que sobrevoavam por Natal, eles paravam em Natal, soltavam um ramalhete de flores em homenagem ao cientista
que trouxe a dirigibilidade dos balões. Então, aquele balão que ocorreu na abertura da Copa e que se manteve sob como tocha viva das Olimpíadas, aquilo ali era uma homenagem ao Augusto Severo, e ninguém no Brasil comentou isso, nenhuma rede de televisão comentou aqui, porque foi muito importante a pesquisa de Augusto Severo, a ponto de a França o reconhecer como um vate heróico. E em Paris, se vocês um dia forem passear em Paris, não deixem de ir na Rua Severo, que é a rua que está próximo do lugar onde o balão dele caiu, lá em 1901. Por favor, pode passar. Pode passar mais. Os italianos estiveram aqui entre 39 até também a década de 40, quando se eclode a guerra, e aí os italianos já constroem as primeiras barras, as estruturas de terra. Pode passar, Alexandre, por favor. Essa é a base de Parnamirim, né, já feita pelos italianos e franceses. Antes os americanos fazerem chegarem, eles já tinham preparado. Esses aí são os hangares dos italianos. Ele ainda existe. Pode passar. Esse hangar ainda está por aí. Pode passar. A Aeroclube do Rio Grande do Norte funcionou nesse hangar onde hoje é conhecido como Tenente França. Meu sogro trabalhou, inclusive, aí, ele era instrutor de voo. Né? Pode passar, por favor, Alexandre. Pode ir passando. Italianos em 39 a 41 também. Você veja que todas as nações desenvolvidas daquela época no planeta estavam como base em Natal, porque Natal era um link entre a América e o mundo ocidental. Né? Os americanos tiveram uma evidência muito forte entre 29 e 47 e passaram a dominar por completo todas as instalações que aqui nós tínhamos. Pode passar, por favor? Aqui é o prédio histórico da rampa, onde se estabeleceu a Pan Air do Brasil, que era a Pan American Airlines. E esse espaço, gente, é um espaço muito digno para que a gente leve nossas famílias para lá. Final da tarde, na rampa, é acolhedor demais. Vamos lá depois conhecer. Eu tive o prazer, professor Ângela Paiva, de receber na rampa, dias atrás, do Heitor. E eu quero fugir um pouquinho do assunto para falar dessa importância dessa visita, professor. Do Heitor, o Marcelo Teixeira me ligaram, disse: Pedro, a gente queria ir na rampa. Eu queria ir com você. Depois vamos, eu não entendi. Lá chegando, o Heitor começou a se emocionar. E eu disse: mas Heitor, por que está acontecendo? Está cansado? Ele disse: não, meu filho, foi aqui que eu vi meu pai pela última vez. Ele tinha tuberculose. E meu irmão, Dom Eugênio Salles, que na época era padre, comprou as passagens a seu sogro, meu sogro, Tamar de Sá, e eles foram para Messejana de avião. Então aqui eu estou agora sentindo o cheiro da gasolina do avião, o orvalho da água do Potengi, que as hélices aspergiram contra a gente na hora que levantam fogo, o cheiro do meu pai, o cheiro do meu irmão. E esse lugar para mim é um lugar sagrado, que a gente não pode deixar ser esquecido. Isso, Dom Heitor falando das memórias dele na rampa. Ele menino. Então, quando o Dom Heitor me fala isso, poxa, como era importante as pessoas estarem ali, porque ali saíam os recursos de vida. Então, voltando para a rampa, por favor, pode andar, Alexandre. Todos os grandes aviões que pousavam no Potengi, as pessoas todas iam cumprimentar, iam receber. E quando isso no começo, que os pilotos chegavam aqui, gente, as primeiras travessias, era um motivo de muita festa. E nós tínhamos uma personagem muito importante para que tudo isso acontecesse, que foi o governador Juvenal Lamartine. O governador Juvenal Lamartine, ele saudava todas as pessoas que vinham pousar em Natal, com momentos festivos. O professor Gomes de Mello pode nos falar um pouco de como eram essas retretas, essas festas, professor? Pedro, eu gostaria que você falasse Tá bom demais. Então toca para frente, Alexandre. O prelúdio da guerra, em 42, começam as negociações, porque havia um namoro entre Getúlio Vargas e o Eixo, né? E os americanos começaram a perceber que precisavam de Natal. E Getúlio Vargas foi aproveitando dessa geopolítica para fazer com que não acontecesse o derramamento das bases militares em favor dos americanos. Ele foi buscando recursos para o nosso Brasil. Então a Companhia Siderúrgica Nacional, a Força Expedicionária Brasileira, que não estava previsto nessa tentativa de nós entrarmos na Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas, com muita habilidade, viu, Renan? Você que é um grande estudioso de Getúlio, ele compreendeu o momento de fazer com que a importância de Natal fosse importante para o Brasil, porque sabia que Natal poderia contribuir com a logística
para a Segunda Guerra Mundial. Pode passar, por favor? Brasil em guerra. Aqui alguns submarinos que são atacados, e algumas pessoas foram atacadas pelos americanos, mas a gente tem documentos militares que comprovam todos esses ataques, tá certo? E tudo isso é documento militar formal. As pessoas em alvoroço, celebrando algumas festividades em Natal, já com os americanos aqui sendo mais quase do que o dobro da população nossa. Pode passar. Reuniões no Rio de Janeiro, era a capital federal, né, Getúlio Vargas conversando com os ministros e com embaixadores. Pode passar. A segunda fase de 42 a 47, Natal é aberta só aos aliados. É quando sai a Itália, sai a França, sai a Alemanha e fica só Natal para os americanos, tá certo? Com todas as bases são desfeitas e fica tudo como base militar americana. Pode passar, por favor. Os aliados na guerra, Brasil e Estados Unidos, eles passam a ser proeminentes, porque tudo que tinha que chegar na Europa, sobretudo no Reino Unido, gente, não podia de navio, porque se de navio fosse, eram destruídos. Então, por isso, tanto movimento aéreo na base Parnamirim Field, ali em Parnamirim, que a cidade ainda não existia, devido único e exclusivamente ao manejo geopolítico das forças de guerra. Pode passar, por favor, Alexandre. Essa é a famosa fotografia, onde estão aí o presidente Roosevelt à frente, e inclusive ele está com uma faixa preta, e eu também estou com essa faixa preta no braço. O doutor Levin, há pouco, perguntou: Pedro, alguém da sua família faleceu? Eu disse: não, Levin, isso aqui é uma homenagem ao que o presidente estava sentindo, porque a mãe dele tinha falecido, né? O filho de Getúlio Vargas estava com poliomielite, ele também estava muito triste, mas estavam aí, né? E aqui é o almirante Ingra, que está aqui atrás, e aqui é o capitão, que era o homem de confiança de Roosevelt. Para onde Roosevelt ia, só quem fazia a direção dos carros que ele andava era esse camarada aí, que não está aqui conosco, porque também não está com saúde plena. Mas pode passar, gente. 29 a 47, pode ir passando, são em fotografias de construções da rampa, e a rampa sendo construída, estruturas militares, o hotel, o grande hotel, tudo isso a gente foi vendo ao longo desse tempo todo. Aí a rampa já pronta, pode ir passando. Aqui a base de Parnamirim, né, como ela está hoje, pode ir passando. Tudo desenhado e tudo arquitetado pelos americanos. Eles fizeram todo o esquema de logística para que pudessem aportar a quantidade enorme de aviões que pousavam aí. Pode ir passando, por favor. Vamos mais adiante. Pode seguir. Isso aí lá em Parnamirim, já, Parnamirim. Tudo isso em Parnamirim. Lá aquele hangar que está ali atrás, gente, ele ainda está lá, viu? Pode ir passando. As inúmeras quantidades de aviões que a gente teve aqui. Aqui foto atual. Os ataques dos submarinos, inclusive eu acho que é preciso que a gente tenha uma memória muito importante sobre o que aconteceu em Aracaju. Se vocês forem lá, vocês vão ter, em Aracaju há um cemitério, professora Ângela, de 3 navios que foram abatidos pelos submarinos alemães, e os corpos desembarcaram por uma corrente marítima, quase todos na orla de Aracaju. E esse cemitério está lá. As pessoas não têm o zelo que tem aqui com a rampa, nem tem o zelo que tem com o museu do Parnamirim Field. A gente precisa incentivar para que o governo do Sergipe também enxergue a memória de guerra, porque a gente precisa valorizar essa história, gente, porque essa história rende frutos e há potencial de riqueza nesse tipo de turismo. A gente insiste muito nessa técnica. Por favor, pode passar. Pode ir passando. Nós temos quanto tempo, Renan? Uns 15 minutos. Porque a gente precisa abrir para vocês. Por isso que eu estou adiantando, para que vocês vão passando. Esse material a gente vai disponibilizar depois no vídeo, para que vocês possam ver com mais paciência, certo? Todo o circuito, a quantidade de aeronaves, a quantidade de logística que nós tínhamos, os mapas, tudo isso, gente, era desenvolvido com logística de guerra para que a gente... Aqui, volta um pouquinho. Essa personalidade que está ali é a esposa de Roosevelt, Eleanor Roosevelt. Ela esteve aqui em Natal. Pode voltar mais uma foto? Essa senhora que está de vestido branco, com os detalhes pretos aí, é a esposa de Roosevelt, que esteve aqui também, lá em Parnamirim Field. Pode passar. Pode ir passando. São fotografias de pessoas, homenagens de aviões ao nome de Maria Boa. Tem pessoas sendo condecoradas pelo almirante Ingra aqui em Natal. Muitos desses militares casaram com mulheres daqui de Natal, inclusive tem filhos,
nós temos pessoas que são frutos dessa relação da guerra, são filhos da guerra, né? Pode ir passando. As moças de Natal vivendo a euforia de encontrar o namoro com soldados americanos. Então, todas essas memórias de guerra, gente, elas estão disponíveis na internet. Nós temos um documentário chamado Natal, Encruzilhada do Mundo, que conta essa história também. Gomes, inclusive, é um dos mentores desse documentário. Pode parar aí, está ótimo, porque o tempo está se acabando. Eu quero agora aproveitar a janela de tempo para falar de uma coisa muito importante que nós temos aqui, antes de passar a palavra para Casimiro. Gente, o que tem aqui em nossas mãos é uma revista em quadrinhos desenvolvida por Carlos Alberto. Carlos está aqui conosco, é um desenhista que nos presenteou a todos com essa revista, a Conferência do Potengi dos 80 anos de 2023. E dia 28 de maio, ele lançará conosco, eu também sou coautor desta obra, no dia que Natal mudou o mundo. Vai ser dia 8 de maio de 2025. Esse lançamento dessa revista ocorrerá entre o Instituto Histórico Geográfico e a Secretaria de Cultura, porque será lá na Rampa. E Casimiro agora está nos trazendo a ideia de fazermos um monumento votivo a todas as pessoas do Rio Grande do Norte que foram para a Segunda Guerra Mundial. Esse monumento é um monumento feito em concreto, com placas em inox para que fique eterno, com o nome de todas as pessoas que foram para a Segunda Guerra Mundial. A gente está em pesquisa, o Coronel Erlan está fazendo esse apurado para que a gente não esqueça o nome de ninguém, né, professor? E quem quiser saber quantas placas dessas já existem, em Florânia há uma placa com o nome de todos os floranienses que foram para a Segunda Guerra Mundial. E nós estivemos na Itália e ficamos lá muito surpresos quando um dos grandes militares que estavam sendo os palestrantes disse que a cidade de Florânia, no Brasil, foi a cidade que proporcionalmente mais enviou militares, homens, para a Segunda Guerra Mundial. Macaíba, gente, mandou uma mulher para a Segunda Guerra Mundial que é enfermeira. A gente não pode esquecer essa personalidade. Então, todas as vezes que a gente tem o desfile da Conferência do Potengi, batalha a esposa, homenageiam as enfermeiras. Desde a minha esposa vai vestida de enfermeira, a minha neta vai vestida de enfermeira, em homenagem a essa pessoa. Então, nós estamos aqui hoje, vocês estão aqui hoje, vocês estão vendo a gente hoje por interesses culturais, porque nós não podemos ousar esquecer os horrores da guerra. Nós fazemos questão de rememorar as memórias da guerra, professor Ângelo, para que os horrores não sejam repetidos. E não queiram vocês saberem como é doloroso perder um filho na guerra. Nós estamos aqui sentados, com ar-condicionado, talvez vocês em casa assistindo depois, mas quantas famílias não estão podendo dormir nem se alimentar porque estão em guerra? E cabe a nós plantar a paz no mundo, que foi o papel que o Brasil fez na Itália na Segunda Guerra Mundial. Casimiro, posso passar direto? Caríssimo Ivan, nos fale agora da sua ideia e conclame o povo para que a gente se some a esse seu ideal, porque nós vamos agora, com a autorização da doutora Joventina, criar um grupo de trabalho para que o Instituto Histórico esteja na labuta conosco para a gente conseguir fazer esse monumento, lançar essa revista e sairmos daqui e irmos para a Rampa, se Deus quiser, também passando pelo Instituto Ludovicos para fazer uma homenagem a um grande evento que acontecerá no mesmo dia. A gente está programando as coisas para que todos possam participar sem perder um momento de nada disso. Por favor, Casimiro. Você tem 5 minutos, Casimiro. Boa tarde. É uma honra participar dessa mesa redonda com grandes amigos, confrades, confreiras, convidados. E a proposta de fazermos um monumento surgiu no grupo de estudo, né, que nós fazemos parte, né, a respeito da Rampa, da Conferência do Potengi. E nós vamos perceber que aqui em Natal não há um monumento que trate sobre o assunto. Tinha um mural ali no canto do mangue, que agora está aberto, está danificado, e se passar lá, dá para perceber que há geladeiras, né, freezers. Então, como é que pode uma cidade onde houve a Conferência do Potengi, Tudo isso, né? tudo isso aqui, esse ribuliço todinho que foi falado, pessoas nossas foram combater, alguns ficaram no meio do caminho, houve uma contribuição forte de Natal e sua importância durante a Segunda Guerra Mundial, como é que pode passar batido? Mais um microfone que tá. Como é que pode passar batido? Também vamos perceber o quê? Que há um ano
estamos completando esse ano 80 anos do Dia da Vitória, aliada na Europa, né? E também no Pacífico, consequentemente. Então, nada mais justo do que nós nos reunirmos, pedirmos autorização para fazer um monumento. O local, nós pensamos em vários, né? Poderia ser lá no Campo do Mangue mesmo, como também lá no Complexo Cultural Rampa, onde há espaço, há segurança e toda a população pode ir tranquilamente conhecer. Repito, um local onde houve a Conferência de Potengi, um dos maiores marcos da diplomacia do nosso país, onde saiu Volta Redonda, onde houve a criação da Força Expedicionária Brasileira, FEB, onde também surgiu e saiu a ideia também da importância dos soldados da borracha, não é isso? Então, por que nós não podemos fazer isso? Vou dar um exemplo. Há um ano, dia 25 de março, do ano pretérito, nós conseguimos inaugurar um monumento que já estávamos batalhando há muitos anos, sobre a importância da Revolução de 1817. Conseguimos inaugurar, depois de um tempo, deu certo, conseguimos inaugurar em São José do Mipibu, lá na Praça José da Penha, em frente à Escola Barão do Mipibu. Hoje, nós temos uma chance de ouro de mostrar, evidenciar nossa cidade e marcar e deixar um legado da nossa geração para a geração seguinte, para as futuras gerações, e marcar que nós estamos lembrando disso aqui. E não passou batido um monumento de tamanha importância. Simples. Um obelisco simples, em alvenaria, não sai tão caro, poderíamos pedir autorização para o local supracitado, bem como, caso o pessoal não patrocinasse, não fizesse, porque nós, formadores de opinião, cidadãos aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, não poderíamos fazer uma vaquinha e levantar. Será que ficaria tão caro? Dado o compromisso, está aqui quem ajuda um pouquinho. Olha aí, apareceu aqui um caba bom. Será que ficaria tão difícil? Então é só uma singela explanação sobre a importância do que há da nossa cidade, que muitas vezes nós acabamos esquecendo, deixando de lado momentos importantes da nossa cidade. Vou passar aqui para o nosso mediador Renan para falar um pouco. Pessoal, é o seguinte, a hora já chegou ao limite. Nós tínhamos planos de exibir vídeos de Fred Nicolau e da Gaúcho Maranhão. Por razões técnicas, infelizmente, não foi possível. De qualquer forma, a explanação foi muito satisfatória. Eu creio que muita gente aqui aprendeu coisas sobre a Segunda Guerra, viu coisas importantes. Volto a dizer, nós gostaríamos que quando esse evento de maio for realizado, que isso vai ser notificado nas redes sociais, ele tivesse uma presença por parte da população. Por hora eu vou encerrar essa parte da apresentação e abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Certo, professora Moraes, pode falar. Microfone. Esse memorial também não vai acolher as pessoas que foram mortas por navios que foram torpedeados aqui no litoral. Lá em Macau, eu sei da história, né, que o mamãe falava, tem um navio que foi torpedeado pelos alemães, eu tinha um padrinho meu, parente lá, e o navio estava carregado com combustível, e o combustível espalhou, né, por cima da água. Então esse meu parente, para poder se salvar, ele nadou por baixo da água. Ele levantava a cabeça, só tinha fogo. Né? Se espalhava o fogo. A mãe contava que ele perdeu os cílios, perdeu toda essa parte de cabelo. Né? Sim. E era difícil até para dormir. E também sei uma história, aí eu não sei quando você falou, alguém falou de Sergipe. Eu sabia que tinha sido na Bahia. Navio também que foi torpedeado lá.
Nesse navio tinha 2 irmãos de minha mãe. E é isso. Hã? Ah, tá. Dois navios, como me falando ali, 2 irmãos dela que perderam a vida nesse navio e foram torpedeados. Aí eu pergunto, teria um espaço também nesse memorial para essas pessoas que morreram em função da guerra? Vou passar a pergunta para Pedro. Olha, o nosso temor de colocar o nome de pessoas civis que foram, estavam a bordo dos navios é que nós não temos a lista dessas pessoas todas do Rio Grande do Norte e nós podemos incorrer no erro de faltar com alguém. Como os registros militares são infalíveis, porque estão todos registrados, a gente vai fechar o foco somente nos pracinhas que foram inscritos para prestar o serviço de guerra com um decreto secreto. A gente tem a inscrição dessas pessoas, inclusive o meu sogro foi signatário deste ofício secreto, dessa lei, mas ele não embarcou para a Itália. Então nós não vamos colocar o nome das pessoas que se inscreveram para a Segunda Guerra Mundial, mas que não foram. Nós só vamos prestar homenagem aos norte-riograndenses que estão registrados como que foram para a Segunda Guerra Mundial, porque a gente corre o erro de esquecer nomes, e a gente não pode esquecer nomes nesse momento tão importante, tão digno. Então a ideia, maravilhosa a ideia da senhora, mas fica para que a gente conclame os pesquisadores, professor Ângelo, para que busque o nome de todas essas pessoas, a gente tenha sim a homenagem tanto aos militares que foram, como os civis que viveram os horrores da Segunda Guerra Mundial, como as pessoas de Macau que a senhora está nos fazendo. Obrigado pelo esclarecimento de saber, eu não sabia desse fato de Macau. Quer dizer, para mim o erro maior deixar de fora. Agora eu gostaria de passar para o professor Carlos Gomes. Ele também tem uma coisa, uma pergunta e uma observação, professor. Bom, eu nasci de um parto precipitado por conta da guerra. Papai trabalhava na delegacia de obra social e quando ela viu a história da invasão no dia 1º de setembro, Polônia, e a ocupação efetiva no dia 9, ela pensando que havia aqui um boato de que haveria uma invasão, uma Alemanha Natal. Então, mamãe até riu, se eu nasci no dia 10. Filho da guerra. Filho da guerra. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu conhecia alguns desses detalhes. Eu conhecia a rampa. Eu ainda cheguei a levar pessoas da família para tomar o avião na Aerogeral, lá e vi muito navio decolar e aneguiçar no Rio Potengi. Meu sogro, que veio para cá em 1926, era italiano, trabalhou na base, morou na base. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, existe, eu não tenho certeza, existe uma praça, na Praia do Meio, chamada Praça dos Heróis, que eu me lembro remotamente que houve uma época que tinha uma escultura com soldados. Gostaria que você examinasse se existe, essa praça existe. É lá perto do Saravá, qualquer coisa assim. Pâmpano. É do Pâmpano. É do Pâmpano, pronto, exatamente. Aquela praça ainda, pode olhar na internet, é Praça dos Heróis. Possivelmente é. É isso que eu queria. Pode levar o microfone. Professora Elza, grande pesquisadora dos costumes do interior. Professora Elza, me desculpe, só fazer um pedido de desculpas ao professor Carlos de Miranda Gomes, porque eu esqueci de citar a importância do italiano Rocco Rosso, que é o seu sogro, e que a gente estudou tanto sobre ele, conversou tanto sobre ele. Por favor, Elzinha. Boa tarde, eu sou Elza Bezerra, para quem não conhece, sou sócia aqui do Instituto. E não é nenhuma pergunta, mas eu acho que é um acréscimo do que eu tenho feito recentemente, que são as pesquisas sobre a figura de Amélia Duarte Machado, que é a famosa Viúva Machado. Estou terminando uma biografia dela, deve estar saindo em junho. E a relação com a Segunda Guerra Mundial, que a gente nunca fala dessa mulher, o professor Cassimiro já falou, acho que em vídeo, né, com o professor Anderson. E a importância desse casal, Manuel Machado e Amélia Duarte Machado, ninguém nunca fala em mulher, né? Começa
começa logo isso aí. A Vilma Machado, ela é vista como um mito, uma mulher que não, era Papa Figo de criança, que é um absurdo. O meu livro vem para desconstruir essa lenda maléfica, cruel com essa mulher. E essa mulher teve uma importância muito grande também na Segunda Guerra Mundial, porque ela já era viúva, ela ficou viúva em 34 e assumiu o negócio do marido. Eu acho que era um dos homens que mais possuía terras aqui em Natal. Parnamirim ainda não existia, ainda era... O Ferreiro Torto era dela. É? O Ferreiro Torto era dela. O campo de Parnamirim que deu origem à base aérea foi doação do marido dela para o primeiro campo de aviação. E na Segunda Guerra Mundial, a base aérea precisou se expandir, acho que era de Aviúva, era dentro da fazenda de Tumbu dela. Então, foram compradas ou desapropriadas pela União o batalhão lá, que eu não sei como é o nome hoje em dia, aquele junto ao campus também, que foi na época da guerra, foi desapropriado. Tudo, se você for examinar, ela está presente em muitas coisas da guerra e ninguém nunca lembra dessa mulher, porque ela, infelizmente, só é conhecida como uma Papa Figo, que foi eu acho que foi uma crueldade que a cidade de Natal fez por uma mulher que teve, o poder que ela teve, o dinheiro que ela teve durante a Segunda Guerra. Inclusive ela chegava a indicar pessoas para trabalhar na base, tão grande era a influência do comércio dela. E diziam que chegava até a trocar cheques para antecipar pagamentos na época que precisava disso aí. Então eu só estou acrescentando essas informações, porque isso tudo vai estar no livro e futuramente vai ser objeto aqui de alguma quinta cultural aqui. Porque eu quero desmistificar essa história de Papa Figo e ressaltar a importância de uma mulher que foi Amélia Duarte Machado. E ela, por exemplo, a base, quando foi feito os acordos para a construção da base naval também foi terra dela, precisou ser acrescentado à base que já existia lá. Então, ela está aqui presente em vários locais de Natal que ninguém nunca falou nisso. Então, é só um acréscimo, depois eu posso acrescentar. Quando chega o livro já publicado, aí a gente passa uma tarde toda aqui falando sobre ela. Com certeza vai entrar também na Segunda Guerra Mundial e na aviação, porque o lugar, a casa dela, era quem recepcionava os primeiros aviadores, inclusive algumas mulheres também que estiveram aqui no Rio Grande do Norte, quando a aviação começou a atravessar o Atlântico Sul. Era só esse acréscimo aí para a palestra. Enriqueceu. Muito obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Ele quer fazer uma pergunta, Ana. Professor, uma informação por gentileza. O Exército só fez a comunicação do falecimento do seu tio ou devolveu algum dos pertences dele que ficaram na Itália? Bom, em junho de 45, a família recebe a comunicação do falecimento e também, eu não lembro agora quem assinou, mas os generais do Exército, mas também mandou uma carta com alguns pertences, devolveu que foi encontrado objetos, texto, cartas, algumas coisas que ele escreveu estão lá. O que a gente ainda conseguiu recuperar dos baús, né, do baú da vovó, estão lá. Uma caixinha, a caixinha do cemitério de Pistoia, com areia do cemitério de Pistoia, a medalha que ele recebeu do Exército, mas também objetos que ainda conseguimos recuperar nesse baú recebido e foi encaminhado pelo Exército. Tem alguma farda? A farda, nós temos uma farda doada pelo Exército, mas não foi a farda que ele usou. Se veio algum material, tem uma lista de material, mas na lista não tem farda, não veio farda. O Exército, há uns anos atrás, nos doou uma réplica da farda que os fabianos usavam. E nós expomos lá no memorial, mas não era dele. Então, algumas estão expostas lá, inclusive nós fazemos exposição de algumas cartas que foram restauradas. Quando nós retomamos, pegamos esses objetos, já estavam muito danificados, mas o laboratório da UFRN fez um restauro e nós fazemos exposições de cartas periodicamente.
privado. Mais alguma pergunta? Bem, não haver perguntas, eu gostaria de convidar o vice-presidente do Instituto Histórico, jornalista Ormuz Barbalho Simonetti, para fazer o encerramento dessa quinta cultural. Boa tarde a todos. Eu cheguei um pouco atrasado porque eu tive algumas coisas para resolver. Tanto é que eu estou saindo e entrando aqui, porque minha filha está me telefonando para eu pegar ela no emprego. Mas não seria eu a pessoa para encerrar essa palestra, já que eu participei pouco tempo. Mas Renan, na sua irreverência e nessa bela figura aí, nessa bengala na mão também, né? Só uma observação, Ormuz. A bengala eu estou usando não porque eu preciso, felizmente, mas é porque Getúlio aparece usando essa bengala, uma bengala na foto, porque ele tinha sofrido um acidente no dia 1º de maio de 1942, passou meses no hospital, e ele ainda estava em recuperação quando ele veio para cá na conferência do Potengi. Ele nunca deixa de dar uma explicação por qualquer coisa que se faça, né? Mas feliz daqueles que em algum tempo podem usar uma bengala. Isso não é demérito nem desonra para ninguém. Bom, meus amigos, então muito obrigado pela participação de todos, viu? Eu quero agradecer e convidar para as próximas quintas culturais. Boa noite. Provavelmente vai ter outra na próxima semana.